centro logístico, eles estão falando também que vai ser sustentável. Ou seja, a pessoa usa a palavra de acordo com o que ela quer, né? O interesse dela. Bom, gente, então a gente está na última rua da Vila Martin Smith, da Vila Nova, né, de Paranapiacaba. Aqui a gente vê a parte alta, então, onde a gente teria chegado caso viéssemos direto pelo asfalto. Daqui à direita a gente avistaria Rio Grande aliás, dava para avistar hoje cedo Rio Grande da Serra. E mais à esquerda aqui, ó, teria que vir um pouco mais para cá. A gente tem o Vale do Rio Mogi, onde desce a ferrovia. E dá para avistar neblina. E sobe o nevoeiro também, né? E dá para avistar São Bernardo. É uma área bem interessante. Cubatão aqui. dá pra ver? Cubatão também, Cubatão dá pra ver. ver. Cubatão tá dando pra ver, né? Tá dando pra ver agora. Ela foi implantada no final do século XIX enquanto vila operária para sustentar a ferrovia. A partir dos anos 80, quando desativou o sistema funicular, os moradores deixaram de ser necessários aqui. Então, essa comunidade aqui vivia em função da ferrovia. Na década de 90, a rede ferroviária entrou com tratativas com a prefeitura para a prefeitura começar uma gestão aqui. Então, começou timidamente na década de 90 até a compra da vila pela ferrovia e a implantação de um setor, de uma área da prefeitura atuando diretamente em Paranapiacaba, dentro da perspectiva de fomentar o turismo educativo, turismo cultural, turismo pedagógico, turismo, ecoturismo. Essa área aqui que a gente vê agora, que é o Parque Natural Municipal Nascences de Paranapiacaba, criado em junho de 2003. E atrás disso tudo, a gente tem o município de Santos, e aí ali é o Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Itutinga-Pilões. Esse núcleo Itutinga-Pilões tem 43 mil hectares aproximadamente, e o municipal tem 426 hectares. É importante que essas áreas todas que a gente passou, deu para talvez avistar ali na lateral, a gente tem vários locais com nascentes aqui, então por isso que é o nome do Parque Municipal Natural Nascentes de Paranapiacaba. A gente tem a nascente do Rio Pinheiros aqui também. Essas casas aqui, elas são abastecidas por águas que nascem nesse lado aqui do morro. A própria implantação dessa unidade de conservação enquanto um parque foi uma ação da prefeitura, inclusive de controle do acesso dessa área para evitar problemas de desmatamento, problemas de nadar nos cursos d'água, que são cursos d'água que abastecem ainda a vila. A gente tem 42 monitores ambientais e culturais atuando aí. A gente tem muito mais do que isso formados, mas atuando 42, conseguindo gerar renda, a maior parte deles gerando renda só com turismo, não só na área ambiental. Então tem pessoas que atuam somente no museu, por exemplo, no Museu Castelo, que está ali, ou no funicular. Então isso é bem importante para a vila e é uma das preocupações, né? Com a instalação de um centro logístico, o que será do turismo? A proposta do plano diretor é que seja uma zona de proteção voltada para o turismo, de apoio a Paranapiacaba. O plano diretor diz isso. Daí, quando foram fazer a lei de uso do solo, posterior ao plano diretor, surgiu um artiguinho. Na calada da noite. Assim, na calada da noite, nas dezembro. vésperas do Natal, apareceu um artiguinho dizendo que na zona turística pode ter centro logístico. Recentemente, o promotor público entrou com a inconstitucionalidade desse parágrafo. Então, o prefeito está mandando a rejeição desse parágrafo e, imediatamente, quando ele mandou, ele falou assim, então agora nós vamos revisar o plano diretor. Então, agora ele está na corrida de revisão do plano diretor. Essa revisão do plano diretor tem que ser apresentado à Câmara até o dia 31 de dezembro. Essa é a ideia do centro logístico. Então, a gente veio para cá, a gente tem uma paradinha, essa aqui é a Gleba A, limite com o Parque Estadual, com a Reserva Biológica do Alto da Serra, e aqui o Parque Estadual da Serra do Mar, então tem a Gleba A Gleba B é aquela que a gente falou que está junto de um córrego e tudo mais, é uma área bastante baixa, e a Gleba C é essa daqui, a gente percorreu a estradinha de terra que eles pretendem alargar e asfaltar com esses e aí a área onde eles pretendem implantar os galpões onde vai ser feita a manipulação e a distribuição de cargas.
A ideia é funcionar 24 horas por dia, funcionamento dia e noite, sem parar. O centro logístico ele se apoia na ideia de que o plano de ação da macrometrópole coloca para essa área, que essa área vai ser uma área sul, formada por Anchieta, imigrantes, ligado ao Rodoanel, vai ser uma área importante para a logística. E nessa ligação, passa por aqui, pelas duas rodovias, Anchieta Imigrantes, e pela nossa Santos Jundiaí, que a gente conhece bem, né? A ideia aqui na Paranapiacaba, o centro logístico está sendo proposto para cá, e ele está vinculado também com a ideia do Rodoanel e do anel ferroviário que está se propondo agora, que está em processo de licenciamento. Ele não é um anel, ele é um arco que vai ligar Rio Grande da Serra até a estação de Perus, por fora da metrópole, paralelo ao Rodoanel. Então é essa a situação que tem de planos para a questão de transporte. Então o que eles querem? Eles querem um condomínio de atividades de carga, de logística e distribuição de carga, ou seja, eles vão manipular a carga, vai chegar lá container, eles vão dividir container e esse container vai para dentro da região metropolitana ou para outros lugares. É um projeto de 96 hectares de áreas construídas, implantado numa área de 468 hectares. É um mapa dos impactos. É o resumo que eles propuseram para a área. Então, em verdinho, é onde vai ter desmatamento, a questão das APPs que eles vão estar colocando. Então, eles vão colocando os impactos assim de forma muito sintética e resumida. E daí, por exemplo, essa cruzinha aqui, que é uma das coisas que a gente tem se incomodado muito, é alargamento de estrada. Só que esse alargamento de estrada, que eles vão ter que alargar mesmo, eles não colocam um desmatamento que eles vão ter que alargar. Eles simplesmente falam, temos que alargar a estrada. E não colocam o impacto desse aumento de tráfego que vai ter no local e na região. Então, no local eu vou ter atropelamento de animais, eu vou ter conflito com ciclovias, conflito com andarilhos, conflito de toda a região, e com os próprios carros que passam lá, com a questão da neblina e tudo mais. Mas eles não colocam, por exemplo, o impacto que é esse alargamento em cima da vila, porque eles vão ampliar o número de veículos, vão facilitar o acesso de veículos. Então vai possibilitar que os carros cheguem mais fácil para Paranapiacaba. A gente está um pouco protegido aqui em Paranapiacaba porque é difícil chegar carro. A gente sabe qual é o caminho, mas a maioria dos turistas não. Na hora que alargar essa estradinha que vai percorrer dentro da gleba, você alarga, cria guia sarjeta, asfalto. Eu vou criar uma autopista para facilitar o acesso para a parte baixa. O que significa? Um monte de carros circulando por aqui. Se eu aumentar o número de tráfego, eu vou ter problema com atropelamento de criança, porque as crianças aqui ainda brincam na rua, mas de outro lado, eu vou ter um problema de trepidação do automóvel em cima dos paralelepípedos, que vai provocar um tremor nas casas, porque as casas estão sobre uma base de pedra, que se eu começar a mexer, isso vai mexer, e as casas são de encaixe, elas não são de prego, elas são todas feitas com encaixe macho e fêmea, super bonita a estrutura. Na hora que eu começar a mexer, esses encaixes vão se abrir e vão começar a entrar vento, a porta não vai mais fechar e tudo mais. Nós estamos com um problema seríssimo agora, que o pessoal vem para uma estrada e aí vem com aqueles pomos compressor enorme. Outro dia eu estava deitada e pensei que a minha casa ia desmanchar. Eles passam com aquele bolo e a casa toda treme. É um problema que eu já levei para a prefeitura e isso realmente, se acontecer... Eu tenho uma alta produção de água nessa região que, com a impermeabilização do solo, com certeza vai gerar um impacto. Então tem esse desmatamento inicial de 96 hectares, que a gente sabe que é mais do que isso, mas junto com isso ele já está propondo atrair novos empreendimentos para o entorno dele, para poder potencializar o próprio empreendimento. Ou seja, cumulativamente novos impactos podem surgir. Eu penso que vai ser uma destruição não só ambiental. Aqui em Paranapiacaba a gente tem segurança
Nosso índice de criminalidade aqui é zero. A gente tem segurança, nossos filhos brincam na rua, como a gente brincava, dele mesmo ainda, depois de muitos anos, eles ainda têm essa possibilidade de brincar na rua, de deixar no parquinho. E a verdade é que além da parte ambiental, quando essa empresa, se conseguir, não vai conseguir, mas se isso acontecer, acabou. Porque a gente vai ter uma quantidade enorme de produtos, né, nessas levas, nesses lotes que eles vão fazer. E a gente sabe que quando a gente traz produto, a gente traz dinheiro, a gente traz um risco de criminalidade maior. Então a gente vai aumentar a criminalidade, coisa que a gente não tem. Isso é um risco muito alto que eles não colocaram também. Eu não vejo eles falarem disso em momento algum. Então é o receio de que isso impacte na nossa geração de renda, e a gente tem que novamente começar a pensar em ter que sair daqui para fazer um trabalho mais comum em São Paulo. E aqui o importante é que não é só monitoramento ambiental, é educação ambiental também, né? Tem os dois lados, né? O centro logístico veio para cá com uma proposta de gerar emprego. Então tem um grupo que acha que vai gerar emprego e que vai ser uma oportunidade de trabalho para a vila, próximo da vila. E tem um outro grupo, que principalmente mais ligados à questão do trabalho com o turismo, que está contra. Então eu tenho esses dois grupos claramente definidos. Tem 60 nascentes. Eu acho que isso seria o fator principal para barrar um projeto desse, né? Porque olha só o que vai deixar 60 nascentes na época que nós estamos numa crise de água. Eu acho que assim, não precisava fazer tanto, argumentar tanto, se o nosso governo estivesse atento, né, para essa questão. 60 nascentes, nem pensar, né? Mas tem hora que está na luta, viu? Nós temos algumas dificuldades aqui que precisariam ser resolvidas, né? A recuperação da vila operária, né? Do sistema funicular, do segundo sistema funicular que foi tombado pelo governo do Estado, que poderia ser uma das melhores atrações, é o único funicular no mundo deste porte, com essa construção, com essa tecnologia. Na ocupação plena eles vão ter 1.200 empregos. Mas quais são esses 1.200 empregos? Que tipo de expertise vai precisar para poder trabalhar num centro de logística? Você vai ter que trabalhar com computadores, com alta tecnologia, para saber onde está a carga, para tirar a carga, para pôr a carga ali. Provavelmente não vai ser um emprego para a população que mora aqui. Essa ameaça que a comunidade de Paranapiacaba vive não é uma ameaça isolada, circunstancial, não é uma coisa específica de Paranapiacaba e não é alguma coisa que, se nesse momento a gente conseguir dar uma resposta, barrar a implementação do centro logístico, que daqui a pouco não aparece outra. Por quê? Porque essa é uma tendência global. Então aqui é um local importante para que as pessoas tenham contato com a natureza e aí se sensibilizem. Muita gente fica só em São Paulo, ensino médio, às vezes, ouvindo falar de natureza, ouvindo falar de floresta, não tem contato com ela. Então fica muito difícil ser sensível à biodiversidade se não tem contato com ela, né? E aqui é onde a pessoa tem essa experiência, pode ter prazer com isso e aí ter uma visão diferente do que é a biodiversidade, do que é conservação, do que é serviços ecossistêmicos também, né?